Oi, gente, tudo bem? Não sei se vocês lembram de mim, mas eu sou o Brian e esse é o segundo episódio do nosso podcast. Hoje nós trouxemos uma queridíssima convidada, que ela é formada em letras e em mídias sociais, e nós iremos, junto com ela, esclarecer dúvidas sobre o Enem e sobre a redação. Eu sou a Carol e hoje a nossa convidada é a professora Ramila de português. Bom, ela saiu das salas de aulas, deixando todos os alunos que tinham esperança de tirar nota 1000 no Enem se frustrarem. Mas, Ramila, nos diga qual é a sua história, qual a história da sua trajetória. Bom, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu não sei quem está vendo e assistindo em qual horário. É um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. E a minha trajetória começa há muito tempo atrás e vocês não eram nem nascidos. Então eu já estou nessa vida do magistério por um bom tempo, já quase 25 anos. E comecei como professora de pequenininhos e fui desenvolvendo na faculdade as competências, as habilidades para chegar até vocês. E por muitos e muitos anos eu trabalhei com o ensino superior. Então agora eu estou só como professora aqui na escola, não mais de português, mas sou coordenação agora do CEP 117. E eu acho que a gente tem muita coisa aí ainda para fazer, para falar, para aprender. E obrigada pela oportunidade. Bom, Ramila, quem te motivou a fazer o que você faz e o que continua te motivando? Então, eu tive uma professora de português, na idade de vocês, mais ou menos. O nome dela era Kátia Leite. Não era Kelly, era Kátia Leite, professora Kátia Leite, do CAP, muito antigo, né? Há bem pouco tempo eu soube dela, mas assim, não sei mais como está. Mas ela dava uma aula de língua portuguesa maravilhosa, onde eu conseguia entender tudo. Ela trazia significado para mim, porque eu acho que o português ele precisa trazer significado para o aluno. Porque quando você entende o motivo de você estar estudando a língua, você começa a desbravar outros caminhos que saem da sala de aula, do quadrado da sala de aula, né? Você sai daquele português, oração subordinada, verbo, regência, e você começa a enxergar a língua portuguesa como um todo, lá fora, porque afinal de contas a nossa língua materna é essa, né? Então a minha professora que me incentivou foi essa professora no ensino médio. Tá bom. E quais as suas expectativas para o futuro nessa área? Então, gente, a língua ela é dinâmica, né? Ela evolui, como a gente tem percebido aí ao longo dos tempos, ela evolui. Então, a cada tempo a gente tem novos acordos ortográficos, a cada tempo nós temos uma fala um pouco diferente, a cada tempo nós temos interações da sociedade dentro da linguagem. Então, mas eu espero que a língua portuguesa consiga se manter ainda, porque se a gente parar para olhar a história do você, a gente vai ver que vinha do voz de C, né, e tal, e chegou no VC. Então agora é só VC, daqui a pouco é só o C. Sim. Então, mas eu espero que a língua consiga ultrapassar as barreiras e continuar crescendo, no sentido de abrangência a todo falante. Bom, Ramila, como que era a sua área de trabalho quando você chegou? Mudou alguma coisa? Teve grande diferença, pouca diferença? Mudou muito. Nós tivemos aí, desde que eu comecei a estudar língua portuguesa, a gente teve um acordo ortográfico, né? Quando eu era criança já tinha acontecido. Eu passei já por 2 acordos. 2? Se eu não me engano, são 2. Mas um com certeza que foi nos anos 2000, com a mudança do hífen, né? Com a mudança de algumas palavras que deixaram de ser acentuadas e outras que foram incluídas no seu somatório de sem hífen, enfim. Mas tiveram algumas mudanças, sim. Eu acho que daqui para frente nós sofreremos mais algumas mudanças, como eu falei anteriormente, a língua ela é evolutiva, então não tem jeito, ela vai acompanhar a modernidade. Provavelmente. E, Ramila, quais são as dicas que você gostaria de ter recebido quando você ingressou nessa área? Então, cara, eu amo a língua portuguesa, eu amo dar aula, eu me sinto em casa dando aula. Eu acho que já começa por aí. Mas eu acho que se alguém tivesse me dito que seria tão difícil ensinar a língua portuguesa para um falante da língua portuguesa,
eu talvez não fosse acreditar. Já que nós temos 50% da nossa língua materna já embutida na gente, já nasce, né, proferindo, tirando algumas pessoas que são bilíngues e suas famílias são originadas de outros lugares e procura manter, né, essa linguagem original. A grande parte da sociedade brasileira ela é falante da língua materna. Então, eu acho que essa dificuldade que lá atrás os professores até falavam, mas não como dicas, assim, mas sinalizavam, olha, realmente é complicado, o pessoal às vezes quer apenas se comunicar e não quer saber do sentido da língua portuguesa culta. E é o que a gente vê hoje na grande parte, só que quando você chega num concurso público, como um Enem da vida, que é o que vocês vão fazer futuramente, você precisa ter conhecimento de literatura clássica, você precisa ter conhecimento de literatura brasileira, não só da contemporaneidade, mas ainda os clássicos mesmos, né? E muitos alunos desconhecem o que é Moreninha, o que é Iracema, o que é Dom Casmurro, né? Porque hoje essa literatura acaba sendo engolida pela modernidade que vocês têm, né? Das falas que vocês possuem, do tipo de leitura que vocês leem hoje. Bom, como a gente sabe, né, você é ótimo em redação e é ótimo ensinando a fazer uma. Então, a gente tem algumas perguntas sobre como fazer uma redação perfeita para o Enem. Então, professora, como a gente pode tirar 1000 na redação do Enem? Então, primeiro de tudo, cara, é repertório. O aluno que não tem repertório, ele não consegue desenvolver bem a sua escrita. Você precisa ter um bom vocabulário, você precisa ter um bom conhecimento de tudo aquilo que você está escrevendo. Não adianta eu saber tudo sobre a novela, sobre o futebol, sobre o signo, sobre o artista, a banda da música, se eu não sei produzir com coerência e com coesão um texto que seja sério. Então é importante melhorar o repertório, é ler sobre tudo, entender sobre tudo. Eu costumo pensar que você não precisa saber demais sobre muitas coisas. É necessário, obviamente, conhecimento, ele é prática. Mas quanto mais você conhece um pouquinho de cada coisa, aos poucos você vai aumentando esse seu repertório e aos poucos você consegue produzir sobre assuntos que talvez você nunca nem pensou em falar, né? Por exemplo, quando você fala sobre as eletivas novas que a gente tem no ensino médio, por exemplo, sobre robótica. O que você sabe de robótica? Como você faria uma redação sobre a importância da robótica no cenário moderno hoje? Ah, não sei como eu faria. Então, é o tipo de assunto que você precisa correr atrás. Então, o primeiro ponto da redação, Brian, é você trabalhar com repertório. É você ter leitura, é você ter busca, é você entrar no Google pesquisar. Não é só ficar limitado ao WhatsApp, conversinha, fanfics, que eu sei que vocês amam, né? E a fanfic, ela é hoje um aparato da modernidade. Hoje a gente já saiu dessa literatura moderna, pós-moderna, e hoje a gente já está numa literatura da contemporaneidade. E quais são os artistas, quem são os pontos dessa época? São os youtubers, são os influencers, são as pessoas que estão escrevendo as fanfics nos aplicativos abertos, porque aí você começa a perceber uma escrita diferente, é o que você falou do sentido da língua portuguesa. Então, já é uma escrita aberta, mas você precisa ter como repertório todo tipo de assunto. Você precisa falar da política, da brincadeira, do lazer, da banda, da religião, do comportamento, da sustentabilidade, da educação, de tudo que compõe a sociedade, porque dessa forma você vai conseguir desenvolver bem qualquer assunto. Gente, eu acho que agora. Ramila, é necessário ter título nas redações? Então, vai depender da banca. A banca vai identificar se você precisa ou não, tá? Só para lembrar, se tiver a orientação de você colocar o título, não pula a linha. Porque você tem o título, aí tem uma linha embaixo, correto? A galera normalmente pula essa linha e vai para a primeira, não faz isso. O título ele já faz parte da redação. Por isso que vamos falar assim, o título da redação é o planeta Terra. Tem gente que começa na primeira linha, na introdução, o planeta Terra
Pronto, já começou errando. Por quê? Porque se você já tem no título, você já está iniciando seu texto. Não tem necessidade de ser redundante, ser repetitivo e iniciar o planeta Terra. Cara, começa de outra forma, né? Num universo imenso e vai começando a desenvolver, tá? Então, o título vai ser de acordo com a banca, o que a banca estiver pedindo. Se o Enem estiver pedindo, normalmente eles pedem, né? Se pedir, beleza. Se não pedir, não coloca, tá? Bom, e como funciona a correção da redação? As correções, elas são feitas em partes por habilidades e competências que vocês precisam ter conhecimento. Então, a gente fala de ortografia, a gente fala de tecnologia, a gente fala das linguagens em si, a gente fala dos conteúdos. Então, nessas competências e nessas habilidades que o próprio Enem impõe, se vocês até quiserem ter maiores informações sobre isso, gente, vale a pena entrar lá no site do MEC e do INEP, se eu não me engano, e colocar lá quais são as habilidades e competências que o Enem busca de vocês, né? Então, é um desenvolvimento coerente de texto, é o desenvolvimento de articulação. Então, todas essas pontas, o professor que está corrigindo, ele precisa perceber, né? Por isso que muitas vezes as correções vêm embaixo quando vocês estão fazendo cursinhos, ou até mesmo alguns alunos que foram meus alunos aqui na escola, a gente tem embaixo uma ficha de correção, já justamente para buscar em você se você está sendo coerente, se você está sendo claro, se você fugiu o tema, se você usou a tecnologia de uma forma geral, quais são as propostas de intervenção que você está fazendo, se essas propostas elas estão sendo validadas, porque um ponto importante, não sei se vai ter isso na pergunta, mas um ponto importante da redação é a proposta de intervenção, né? Muitas vezes um aluno não coloca a proposta de intervenção, ele faz um texto magnífico, mas quando ele chega na proposta, ele não dá curso, não desenvolve. Ou quando desenvolve, coloca uma coisa que não tem cabimento, porque a proposta de intervenção, ela precisa ter cabimento, ela precisa ser cabível e viável. Exemplo, o planeta Terra está com dificuldade de água potável. O tema é esse, você vai dissertar sobre isso, então você vai trazer pontos de locais onde não se tem água potável, como que o governo naquele local está fazendo, como que a população consegue sair daquela situação, mas o que a sociedade, de uma forma geral, pode contribuir. E aí é onde você entra na proposta de intervenção com uma ação que seja prática e consiga ser executada. Mas quem é que vai executar? É você? Não. Quem vai executar são os órgãos públicos, os órgãos federais, ou a sociedade mesmo, ou a escola, ou a própria mídia, tá? Lá na proposta de intervenção, falando um pouco mais, tem uma sigla que eu trabalho, chama GOMIFES. Você precisa incluir alguma parte dessa GOMIFES ali dentro. Ah, mas o que é GOMIFES? Governo, ONGs, mídia, tem que lembrar, indivíduo, GOMIFES, F de... Eu não sei. Ixi, calma aí. Tem que escrever. Família, escola e sociedade. A pessoa, tá vendo? É velho, gente. Velho tem que escrever, Então, você precisa pegar essa palavra GOMIFES e ter ela na sua cabeça, em mente, porque ela vai dar a execução daquilo que você criou. Normalmente, quais são os assuntos que caem no Enem? Cara, qualquer coisa sobre comportamento. Se vocês olharem lá atrás e virem buscando, de 2018 para cá, a gente teve uma mudança drástica de contexto dentro do Enem, né? Anterior, eles buscavam alguns tipos de informação. De 2018, eles já começaram a cobrar outros pontos e a partir desse ano ou do próximo já começam a buscar outras informações. Cada vez você percebe que o Enem está ficando mais difícil, vamos colocar assim, né? Mais difícil. Então, de 2018 para cá, a visão é perceber a amplitude de conhecimento de vocês. Esse é o mote, entendeu? E o que seria... Eu bem esqueci a pergunta. O que mais cai, né? Tá. Porque aí, gente, professor de português, né? Fala pra caramba. O que mais cai? Essa questão de comportamento. Se for no Enem, no sentido redação, pode perceber tudo que
gera comportamento, é comportamental. Vai falar sobre dignidade humana sempre, você não pode ferir nunca, jamais, nunca de jeito nenhum os direitos humanos. Então, provavelmente o assunto vai girar em função de uma melhoria de comportamento na sociedade, entendeu? Pode perceber isso que nos últimos temas foi tentando falar sobre esses assuntos. E, professora, a gente já conversou sobre isso, mas você acha que é necessário citar pensadores famosos na redação? É muito necessário, Brian. Por quê? Porque quando você cita alguém, você está dando respaldo àquilo que você falou, né? Por exemplo, eu posso dizer que a água potável está acabando no mundo, segundo quem? Eu preciso buscar uma autoridade que esteja falando, esteja escrevendo sobre esse assunto, dar como exemplo esse cara que está afirmando isso e ainda trazer uma situação para demonstrar de fato que a água está acabando no mundo. Ah, mas o cara é quem? Aí você vai buscar. Pode ser a Ramila? Não, a Ramila não sabe nada de água, entendeu? Aquela questão do achismo durante a citação, ela é preocupante, porque às vezes o aluno tira do nada uma ideia que ele acha que vai caber dentro do contexto, mas ele não tem base, não tem autoridade nenhuma naquilo ali. Busquem sempre por filósofos. Gente, hoje é muito fácil na internet vocês colocarem. Você joga lá no Google assim, filósofo que fala sobre a sociedade. Tu vai achar. Filósofo que fala sobre a sociedade, a civilização, processo civilizatório. Vocês vão encontrar um monte, vocês vão encontrar o Rawls, vocês vão encontrar o Bauman, vocês vão encontrar um monte de gente boa, o John Locke, que vocês podem usar. E são caras reconhecidos, onde você vai ter uma leitura de um contexto interessante, onde você vai poder aplicar dentro da sua redação aquilo que você aprendeu com ele, entendeu? Então é necessário sim ter essa... É um diferencial, na verdade. Tem aluno que não coloca, e aí ele perde... Não é que ele vai perder pontos por isso, mas a redação dele não fica embasada, entendeu? Gente, minha voz tá falhando muito, perdão. Acontece. Na introdução, é necessário citar filmes, livros, etc? Então, você pode citar na introdução, no desenvolvimento, aonde você quiser, filme, série, não tem o menor problema, desde que ele não fuja do seu assunto, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou manter esse assunto da água. Eu não posso citar Friends na água, entendeu? Não tem como, mas eu posso citar, por exemplo, algum documentário que tenha falado sobre esse assunto, entendeu? Sobre climatização, sobre essa prática, né? E como nós podemos fazer uma boa redação? Desculpa. Como a gente pode fazer uma boa redação sem saber muito do tema? Meio possível, né? Fica um pouquinho difícil, sabe, Alice? Por quê? Por mais que a gente tenha, talvez, uma lábia na escrita, não dá para encher muita linguiça. Você precisa desenvolver um texto coerente. O professor sabe, tá, amores? Sabe quando vocês não sabem do que vocês estão falando, tá? A gente sempre sabe. Por quê? Porque vocês começam a enrolar e a repetir as palavras, vocês repetem as ideias, olha como repete conjunção. Conjunção, alegria. Vocês sabem que para uma redação bacana, legal, coerente, você precisa ter conectivos. Conectivos vêm da onde? Das conjunções, né? Mas aí a galera vai reproduzindo um excesso de conjunção, um excesso de nada com coisa alguma, tá? Então fica difícil. Respondendo a sua pergunta, fica difícil. Por isso a importância do repertório. O repertório, ele precisa estar colado em você, ele precisa fazer parte de você, né? Um assunto que vocês tenham conhecimento profundo, vocês vão escrever com muita facilidade e rápido, entendeu? Mas existem técnicas, e uma das técnicas que eu costumo passar para os meus alunos é uma redação, eu vou colocar entre aspas, genérica. Como é essa redação genérica? É uma redação onde você já sabe onde você vai encaixar cada coisa. Cada um de vocês tem a sua escrita individual, a sua identidade escrita. Eu não posso escrever de um jeito, a Carol não vai escrever do mesmo jeito. A Alice vai escrever de outra, o Brian vai escrever de outra, e cada um que está aqui na sala vai escrever de uma forma. Por quê?
Porque os nossos pensamentos são diferenciados, as nossas posições políticas são diferenciadas, os nossos pensamentos sobre relacionamento, comportamento, religião e todas as outras coisas que acontecem na nossa vida são diferentes. Elas podem bater de uma forma ou outra, mas todo mundo é diferente, é a questão do individual mesmo. Então, a escrita ela precisa ser percebida por vocês dessa forma. Quando a gente trabalha com texto, como eu trabalho há muito tempo, e se eu ficar com a mesma turma, igual eu fiquei ano passado, eu fiquei com a 3003 durante os 3 anos do ensino médio deles. Eu sabia quem tinha escrito o quê. Por quê? Porque gera uma identidade de escrita. Então, é necessário que quando você for formar o seu texto genérico, você vá simplesmente colocando tudo aquilo sobre os temas, mas que você consiga encaixar de forma coerente, entendeu? Você deixa as lacunas prontas e você só vai encaixando. Mas a sua genérica, Brian, não vai ser igual a genérica da Alice, que não vai ser igual a da Carol, entendeu? E é exatamente nesse ponto que a gente ia chegar, sobre os modelos prontos. Então, já tá meio que respondendo essa pergunta. Sua opinião sobre os modelos prontos de redação. Então, eu acho que o modelo pronto de redação ele é crucial. Por quê? Para que você tenha consciência de como você vai produzir aquilo naquele momento. Por que quando eu estou dando aula, eu começo a fazer a redação no cronômetro de 40 minutos? Para que até que chegue na parte do Enem, lá para setembro, outubro, você já tenha um tempo de redação de 25 minutos. Porque você tem 4 horas de Enem, você tem um monte de questão que você precisa responder. Mas você ainda tem uma redação que você precisa desenvolver. Então, o que a gente faz? Eu, Ramila, eu procuro tirar no máximo 1h30 para a redação. Porque nessa 1h30, eu preciso ler, compreender o texto. À medida que eu vou lendo, eu já vou puxando seta. O que isso aqui me lembra? Essa frase me lembra tal coisa, essa daqui me lembra essa aqui me lembra essa. Tá. Daqui a pouco, eu tô quase que com a minha redação pronta, só de puxar setas do que o assunto que o próprio Enem me deu tá me trazendo, tá me lembrando. Aí eu vou anotando o que vai lembrando. Daí eu começo a escrever, eu tô na produção. Por isso que eu falo isso. Gente, são 40 minutos para você desenvolver tudo. Desde a sua leitura de texto, desde as suas anotações, até você escrever tudo. Conseguiu escrever? Leia tudo. Leu tudo. Peraí, eu olhei no tempo, beleza, vou passar aqui a limpo. Nessa de você passar a limpo, já tem que estar incluído no seu tempo esse período. Por quê? Porque tem gente que vai passar a limpo e demora mais tempo para passar limpo do que para produzir o texto. Já era, não vai conseguir responder as questões objetivas. Entendeu? Então, um modelo pronto precisa ser criado por você individualmente. Essa coisa que a internet faz, que ajuda pra caramba, um monte de texto pronto e tal, não sei o quê, não vai nessa onda. Porque todo mundo vai fazer a mesma coisa. E o que o professor está querendo ver? Quase que eu babei na pessoa. O que a pessoa está querendo ver? O que o professor está querendo entender? Ele quer um diferencial. Ele quer diferente. A gente dá aula para um monte de gente, mas a gente sabe que cada um consegue produzir de forma inteligente o seu texto. Entendeu? Então o modelo pronto é bom? É bom. Mas tem que ser ajustado. Professora, o que você acha que mais tira ponto no Enem? Qual competência tira mais ponto? Mais ponto. Fugir do tema certo. A fuga do tema, a fuga ao assunto. Erro de português, gente, pelo amor de Deus. Gente, acento. Colocar um VC em vez de você. Gente. É a cara do Brian fazer isso, sabia? Botar um VC em vez de botar um você. Também costuma tirar uma pontuação. Toda vez que vocês estiverem escrevendo alguma coisa que você precisa usar uma gíria, precisa. Só se precisar muito, tá? Porque como vocês já sabem, uma dissertação argumentativa, não, linguagem formal, tá? Mas às vezes você quer dar um retrato diferente de alguma coisa, né? Então você vai botar o quê? Entre aspas. Assim como vocês fazem com os estrangeirismos. Ah, eu falo alguma coisa sobre milkshake. Milkshake é uma palavra originalmente da língua portuguesa? Não. É originalmente da língua inglesa. Então, obviamente, eu vou colocá-la em aspas, tá? Ramila nos deu uma dica muito importante para conseguirmos obter uma boa nota no Enem. Cara, tudo é leitura. Tudo é leitura. Tudo é leitura. Você lê,
e entender aquilo que você está fazendo e escrever é fundamental. Porque não tem condições de você ir para um Enem se você não tem uma boa leitura, logo o seu vocabulário é fraco e o seu texto vai ser o quê? Superficial. Você não tem condições de discutir nada. Então, toda a premissa da língua portuguesa, não só na redação, é a leitura. Eu tenho uma pergunta. Eu estava conversando recentemente com a minha tia, que foi uma das últimas pessoas, assim, né, que fez uma redação mais recente no Enem, e ela disse que na redação dela, ela começou citando uma série, ela botou na série This Is Us, acontece isso, isso e isso, e também ela criou dados, por exemplo, ela botou, de acordo com a Datafolha de São Paulo, tanto por cento da população de lá faz isso, isso e isso. Criou, assim, na cabeça dela. Pode fazer isso? Isso é um problema. Por que isso é um problema? Quando você tem a ideia daquele assunto, porque você já leu aquela estatística, aquela data, você guardou na sua memória, você vai colocar em torno de, por volta, tá? Segundo Datafolha, em torno de tantos por cento. Por quê? Porque se você frisar, em média 72,3% da população tem não sei o quê, cara, vai dar ruim. Por quê? Porque você vai ter 1000 coisas para pensar, você pode até saber de fato aquilo ali. Mas e se aquilo ali for uma mentira e a sua mente te enganou e o professor que estiver corrigindo queira ver isso? Entendeu? E aí? Ela disse que, por exemplo, ela botou assim, ela inventou essa porcentagem. Às vezes dá certo, tá? E aí ela só foi. Aí ela disse que no caso dela deu certo. Deu certo. Às vezes dá certo até pela quantidade de redação que o pessoal tem para corrigir, entendeu? Mas eu, particularmente, eu não estimulo isso, não. Eu sempre procuro trabalhar com dados reais. Vocês precisam saber os dados reais, para não ter problemas de perder pontos e tudo mais. E, Ramila, qual a sua dica para a gente poder conciliar os estudos com o estudo para o Enem, junto com a escola, estudando integral e tudo isso? Se organizar. É o essencial. Se organizar. As pessoas me perguntam, eu levanto 5h30 todo dia, vou dormir 10h20, mais ou menos, no máximo. E nesse dia inteiro eu faço tanta coisa que vocês não têm noção e eu ainda consigo sentar para ver série. Parece que é 3 dias e um só. Entendeu? Exatamente. E aí, os meus alunos sabem que quando dá, tipo, 10h30, eu já dei 7.000 passos, porque meu relógio conta. Então, eu ando pra caramba. Agora são 8h37, já tenho até que terminar aqui. E eu já dei 2.000, quase 3.000 passos. Daqui a pouquinho eu tô no 7. Eu vou atingindo as minhas metas de acordo com a minha organização. Então, conciliar a escola integral com os estudos é uma questão de organização e força de vontade. Eu preciso ver série todo dia, que é um negócio que me deixa felizinha. Agora é o meu momento de lazer. Eu fico lá vendo, tomando meu café, porque o velho gosta de café e tal. Mas é uma questão de organização. Se você não se organiza, você não faz nada. Nada mesmo. Então esse é o ponto-chave. É o ponto-chave, é a organização e a boa vontade. E como se eu não tivesse mais nada para fazer, eu inventei uma nova pós. Agora eu estou fazendo uma outra pós-graduação. E aí eu tenho que tirar tempo para estudar. No final do ano passado, no meado do ano passado, eu produzi uma disciplina de mestrado para rural. E eu tinha que escrever compulsivamente, porque eu tinha um prazo para entregar. Então eu tive que me organizar. Entendeu? Então, tudo é uma questão de organização. E ainda consigo ir pra academia todo dia. Meu sonho é ter esse tempo. Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ramila, qual foi a sua opinião sobre o que você achou do nosso podcast? Então, achei maravilhoso. Eu espero que todos os entrevistados que vierem possam trazer para vocês coisas boas, né? Trazer informações, conhecimento. E, cara, vocês estão arrebentando. Parabéns. Obrigada. Então, gente, sigam a gente nas redes sociais, deixem o like e comentem aqui se vocês tiverem algumas dúvidas. E agora, qual será o próximo episódio? Quem será? Acabou, gente, é isso. Que ridículo.
Ai, mas é a nossa relação marca.